Então vamos classificar os verbos em 3 grupos: verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Usamos a sigla VI para os verbos intransitivos, a sigla VT para verbos transitivos e a sigla VL para verbos de ligação. Em que consistem os verbos intransitivos? O que significa ser intransitivo? Verbo intransitivo, como o próprio nome já sugere, é aquele cuja ação não transita, não passa para um complemento. Em síntese, o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento verbal. Então, o verbo é intransitivo quando a ação que o verbo exprime não transita para um complemento verbal. É isso que se chama verbo intransitivo. A ação do verbo intransitivo fica no âmbito do próprio verbo, não transita para um complemento, não passa para um complemento. Por isso, verbo intransitivo. Ao passo que o verbo transitivo, por sua vez, é aquele cuja ação transita para um complemento verbal. É aquele verbo que exige um complemento verbal para fazer sentido. Então, quando o verbo reclama um complemento para fazer sentido, é denominado verbo transitivo. A ação de um verbo transitivo transita, passa para um complemento verbal. Verbo que exige complemento, verbo transitivo. E o verbo de ligação é aquele que não exprime ação, exprime estado, mudança ou continuação de estado. Atente no fato de que tanto os verbos intransitivos quanto os verbos transitivos são aqueles que exprimem ação. Tanto os intransitivos quanto os transitivos são verbos de ação, verbos intransitivos e transitivos. E o verbo de ligação é dos 3 aqui, é o único que não exprime ação, exprime estado, mudança de estado ou continuação de estado, chamado de verbo de ligação.